Bom dia, oitavo ano! Nossa videoaula de hoje será uma revisão sobre os capítulos 5 e 6 desse segundo bimestre. No nosso capítulo 5, como tema Ideias Iluministas na América, a gente deve entender como essas ideias chegaram ao Brasil e, para isso, recordamos que durante o século XVIII o Brasil colonial não contava com universidades ou escolas superiores de qualquer tipo. Isso fez com que os filhos da elite que estavam aqui no Brasil, aqui na colônia, fossem estudar na Europa. Geralmente, esses indivíduos iam para Coimbra, no caso Portugal, onde cursavam direito, ou para Paris, França, onde cursavam medicina. Muitos deles tinham conhecimento das ideias iluministas nesses territórios europeus em que estudavam e, quando voltavam para a colônia, eles observavam como era a configuração aqui e começaram a questionar as ordens metropolitanas e a falta dessa liberdade. Eles se tornaram também difusores das publicações consideradas proibidas por conterem críticas ao governo metropolitano. Temos também o conhecimento dos viajantes europeus, que ao passarem pelo Brasil divulgavam essas novas ideias. A emancipação política das 13 colônias inglesas na América, no caso Estados Unidos, que aconteceu em 1776, serviu de incentivo para aqueles que lutavam pelo fim da exploração imposta por Portugal. No Brasil ocorreram diversas revoltas e hoje relembraremos a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Iniciando pela Conjuração Mineira, sabemos que na capitania de Minas Gerais estava a maior concentração populacional da colônia, com cerca de 300 mil pessoas, na segunda metade do século XVIII. O ouro e a sua extração permitiu atrair grande parte desses moradores, que eram formados por mineiros, comerciantes, profissionais liberais, como por exemplo advogados e médicos, escravizados e trabalhadores livres. A Conjuração Mineira ocorreu em 1789 e estava ligada à rigorosa estrutura de cobrança de impostos por parte da coroa portuguesa. Essa cobrança se agravou quando, na segunda metade do século XVIII, ocorreu o declínio da produção do ouro. Ou seja, estava ocorrendo a escassez do ouro e também dos diamantes, a gente não pode esquecer deles, e era algo natural, já que havia uma intensa exploração, uma hora esses materiais iriam chegar ao fim. E as jazidas localizadas a vários metros do solo demandavam maiores investimentos e tecnologias, dificultando a própria extração. A coroa portuguesa não aceitou esse tipo de explicação como natural e vai culpar exatamente o contrabando do ouro e do diamante pela diminuição dos impostos recolhidos. Dessa forma, a estratégia da coroa de fazer a colônia ficar mais dependente dela e, consequentemente, garantir mais dinheiro foi estabelecendo em 1785 um alvará que proibia indústrias ou manufaturas na região das Minas, com exceção da produção de tecidos grosseiros para embalar as mercadorias ou vestir os escravos. Então, no fim das contas, já que ela queria forçar de todo jeito essa dependência do Brasil em relação a Portugal. Já que não estava recolhendo tanto ouro, então vão achar um jeito de fazer com que o Brasil consiga ficar mais preso a gente, tenha que pagar impostos de outras formas. Foi isso que a coroa fez, proibindo as manufaturas. Diante disso, nós vamos ver que essa situação não vai ficar favorável ao Brasil, logicamente, e em 1788, o Visconde de Barbacena ele teve a tarefa de estabelecer a derrama. A gente já estudou sobre a derrama, que era a cobrança anual de 100 arrobas de ouro, e se não conseguissem, seriam punidos de forma violenta. Além da rigorosa cobrança de impostos, a política metropolitana ela ignorava a realidade local
estabelecia outros impostos, muito altos por sinal, e submetia à penúria grande parte da população. Os conjurados, compostos principalmente de ricos e proprietários, desejavam estabelecer uma comunidade de estados independentes na região das Minas Gerais, com autonomia legislativa, ou seja, cada estado independente articulava, criava suas próprias leis. Um ponto importante que não fazia parte das ideias desses conjurados mineiros era o fim da escravidão, porque a gente entende que eles eram proprietários, então eles não queriam correr o risco de perder os próprios ditos bens como eram considerados os escravos nesse momento. Eles planejaram deflagrar o movimento na ocasião da cobrança da derrama, entretanto foram frustrados pela delação do Joaquim Silvério dos Reis, que a gente vê aí na imagem, que era um dos membros do movimento. A coroa portuguesa mandou prender todos os envolvidos e as punições variavam. Alguns foram enviados para a África, outros para uma prisão perpétua em Portugal, e nós vamos ver que no fim das contas Tiradentes, ou seja, o Joaquim José da Silva Xavier, que foi o grande propagandista das ideias emancipatórias, foi condenado à forca e ao esquartejamento, devendo servir de alerta, no caso de exemplo, a outros que tentassem revoltas contra a metrópole. Mas o fim dessa conjuração mineira não representou o fim das ideias republicanas no Brasil, e nós vamos ver que em 1798 outra revolta contra a metrópole ocorreu no Brasil, dessa vez em Salvador, e contou com a participação de escravizados, comerciantes, artesãos, membros de baixa patente, além de afrodescendentes livres e alguns alfaiates na liderança do movimento. Por isso, a Conjuração Baiana também pode ser chamada de Revolta dos Alfaiates. Aqui nós entendemos que nesse movimento já vai ter uma participação popular. Os conjurados baianos tomaram como inspiração a Revolução Francesa, e internamente o movimento foi motivado pela crise econômica, em especial depois da transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Além disso, a população sofria com os altos impostos e com o predomínio de portugueses no comércio da Bahia. O descontentamento social aumentou com a falta de alimentos nessa região, porque a plantação da cana-de-açúcar, que era muito mais rentável para a coroa portuguesa, necessitou de mais terras e, consequentemente, ocupou lugares onde eram plantados alimentos que serviriam para a população. Em 1798, panfletos com linguagem fácil e direta, incitando o povo a aderir à ideia de separação, começaram a aparecer em Salvador. Esses panfletos incluíam a ideia de libertação de escravos, e essa também é uma grande diferença em relação à Conjuração Mineira. Mas as autoridades também tiveram acesso a esses panfletos e agiram para conter a revolta. Aqui a gente tem na imagem para a gente, alguns deles diziam exatamente isso: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. No fim das contas, como eu falei para vocês, a autoridade também teve acesso e articulou para rapidamente acabar com essa revolta, na verdade, fazer com que a revolta nem sequer, de fato, chegasse a ter uma grande posição. Ocorreu a prisão de parte significativa dos conjurados, com direito à delação, novamente, o X9, e os indivíduos considerados líderes do movimento, todos afrodescendentes, foram condenados à morte, enquanto os membros da classe mais alta foram condenados a uma simples prisão. Então a gente termina aqui nesse capítulo 5, ele é bem tranquilo, a gente precisa entender as diferenças de cada um e entender que a coroa portuguesa ela age rapidamente para conter essas revoltas. Quanto ao capítulo 6,
independência dos Estados Unidos, devemos relembrar que as 13 colônias inglesas tiveram uma colonização bastante diferente das colônias espanhola e portuguesa na América. Havia pouca interferência da Inglaterra nos assuntos da colônia, sendo assim, os colonos eles puderam se organizar econômica e politicamente de forma mais livre no território colonial. Esses colonos realizavam comércio entre as colônias e também com o Caribe, no caso as Antilhas, e com a África, no já estudado comércio triangular. Em relação à questão política, a Inglaterra enviava governadores para essas colônias, mas quem pagava o salário desses governadores eram os próprios colonos. Então, acabava que os governadores trabalhavam junto com os colonos. E isso fazia com que eles tivessem uma maior independência. Essa situação começou a mudar quando, no fim do século XVII, no fim do século XVII, a Inglaterra se envolveu em uma série de conflitos na Europa que exigiram do governo inglês mais dinheiro para a manutenção do exército. Um desses conflitos foi a Guerra dos 7 Anos contra a França, e mesmo sendo vencedora, a Inglaterra teve sua economia abalada e resolveu exigir das 13 colônias o cumprimento do Pacto Colonial, além de aumentar os impostos. A decisão de manter exércitos ingleses nas 13 colônias após o fim da Guerra dos 7 Anos marcou o início definitivo dos conflitos entre a Inglaterra e as 13 colônias. Além de ocorrer um aumento da fiscalização e da vigilância, os colonos foram obrigados a arcar com as despesas para sustentar os soldados ingleses. A partir daqui, vimos uma série de ações da Inglaterra para garantir o pacto colonial, como, por exemplo, a proibição do comércio triangular, o aumento dos impostos e novas taxações. Dentre essas taxações, tivemos a Lei do Açúcar, que diminuía em 50% o imposto sobre o melaço estrangeiro, mas adicionava impostos ao açúcar, ao café, a roupas brancas, às sedas, aos vinhos e aos artigos de luxo. Essa lei ainda previa que as mercadorias produzidas pelos colonos deveriam ser vendidas exclusivamente para a Inglaterra. É aquela ideia do monopólio comercial. Os colonos boicotaram os produtos ingleses, ou seja, eles passaram a não comprá-los. Em 1765, foi a vez da Lei do Selo, que exigia o uso do papel timbrado especial para todos os documentos públicos, ou seja, todos os documentos e até mesmo carta de baralho deveriam ter um tipo específico de papel. E quem fornecia esse papel? Logicamente, a Inglaterra. Ocorreram uma série de protestos e a lei foi revogada em 1766, ou seja, um ano depois. Em 1764, temos os atos chamados Atos Townshend, que determinavam taxações sobre a tinta, o chumbo, o vidro, o papel e o chá, e esse chá era consumido muito pelos colonos. Nesse momento, o próprio pagamento dos governadores locais passariam a ser feitos pelo governo britânico, ou seja, eles passariam a responder para a Inglaterra e não mais para os colonos. A tática de não comprar os produtos ingleses aumentava, o que fez com que a Inglaterra revogasse várias leis, menos a do chá. A lei do chá, que foi estabelecida em 1773, prejudicava de forma significativa o comércio interno, já que muitos comerciantes se ocupavam de comercializá-los entre as colônias inglesas. Para demonstrar desprezo, ocorreu o boicote do chá trazido à América pela Companhia das Índias Orientais e a invasão aos navios dessa companhia, despejando todo o carregamento do chá inglês no mar. Esse episódio ficou conhecido como Boston Tea Party ou Incidente de Boston. Aqui pela imagem a gente pode relembrar
que esses colonos foram invadir um navio e estavam vestidos de nativos, de índios, e jogaram todo o carregamento de chá inglês. Como resultado, em 1774, os ingleses decretaram as leis de coerção, apelidadas pelos colonos de leis intoleráveis, e elas são muito importantes para a gente, ocorrendo o fechamento do porto de Boston, a imposição do ressarcimento do prejuízo, do caso de todo o chá que foi jogado, a proibição de reunião por parte dos colonos. Houve também o estabelecimento das leis de aquartelamento, onde os soldados britânicos, permanecendo nas colônias, deveriam receber alimentação e moradia pelos colonos. Nesse ano, no caso, em 1774, foi organizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia, reunindo 12 colônias, que direcionava ao rei da Inglaterra uma petição contra as medidas inglesas. Ainda não era um momento de separação em si, mas era um momento de protestar contra essas imposições. A Inglaterra rejeitou a proposta do documento e os colonos então organizaram grupos armados que se preparavam para a luta. Em 1775, ocorreu o segundo Congresso Continental, em que os integrantes chegaram à conclusão de que a separação com a Inglaterra era a única via possível. Em 4 de julho de 1776, foi divulgada a Declaração de Independência. Foi estabelecida uma guerra, porque no caso a Inglaterra não aceitou perder as suas colônias logicamente. As tropas coloniais foram lideradas por George Washington e tiveram a ajuda dos espanhóis e franceses. É lógico que não foi fácil, porque não só a Inglaterra tinha uma grande experiência de guerra, como tinha a mais poderosa marinha, mas ainda assim, com a ajuda da Espanha e da França, foi fundamental. E eles ajudaram através de soldados e armas, selando a vitória dos colonos em 1781. Em 1783, foi assinado o Tratado de Paris, onde a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos e os Estados Unidos da América se tornaram uma república federalista presidencial, em que agora estados, como passaram a ser conhecidas as colônias inglesas na América, tinham autonomia. A gente fecha a nossa aula aqui. Na próxima aula nós trataremos sobre os capítulos 7 e 8 dessa revisão. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.